Os jogadores do Internacional folgaram nesta segunda-feira e se reapresentam na terça para uma semana cheia de trabalhos pensando no jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Beira-Rio. Partida que poderá ter uma novidade no setor do meio-campo, proposta pelo técnico Mano Menezes. Ele já adiantou que Arangues deverá ter uma oportunidade entre os titulares, por tudo aquilo que Arangues agregou ao meio-campo do Internacional em sua entrada na última partida contra a equipe do Fluminense. O mercado de transferências está efervescendo. Maurício tem sondagens do Flamengo, Alemão tem sondagens do futebol turco. Enquanto isso, Baralhas é sondado pelo Atlético Goianiense e o Inter deverá emprestar este jogador para o clube goiano. A pressão em cima do técnico Mano Menezes aumenta. A torcida faz campanhas em redes sociais pedindo a saída do treinador e o nome de Kudê é especulado na Argentina. A gente traz a realidade, que é muito pequena a probabilidade dessa troca acontecer. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 10 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Eu começo falando sobre a folga dos jogadores que, depois da derrota para a equipe do Fluminense no Rio de Janeiro, descansaram nesta segunda-feira, um dia que não teve treinamentos, porque a reapresentação acontece na manhã dessa terça-feira, pensando na próxima partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes terá, por exemplo, o retorno de Alan Patrick, que depois de cumprir suspensão volta ao time titular. E durante toda a semana ele vai poder trabalhar essa equipe, com Alan Patrick e Ener Valencia juntos pela primeira vez, que devem ser titulares, inclusive, podendo o Mano mexer um pouco no esquema. Pode sair o Luiz Adriano, pode sair outro jogador para ele atuar com dois atacantes. Tudo isso a gente vai saber ao longo da semana de atividades no CT Parque Gigante. Algo que já foi indicado por Mano Menezes é que Arangues poderá ser titular. E é sobre isso que eu falo nesse vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira. Mano Menezes indicou que Arangues será titular por um elemento muito específico que Arangues trouxe de importante para a equipe no setor do meio-campo contra o Fluminense. Ele já está evoluindo fisicamente, jogou 45 minutos e o acréscimo técnico dado por ele, na visão de Mano Menezes, é muito grande. Por isso o chileno deve ser a principal novidade do time titular do Internacional contra a equipe do Palmeiras nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, seguindo no factual do Internacional, após a derrota para o Fluminense, há um desgaste grande de Mano Menezes, principalmente na relação com a torcida. A pressão em cima de Mano Menezes em redes sociais, é verdade, foi grande ao longo dessa segunda-feira. Muitos torcedores se manifestando, inclusive tornando a hashtag Fora Mano Menezes Trending Topics no Twitter. Vamos lá. No contexto do Internacional, isso não significa muita coisa, mas é uma pressão de uma parte, pelo menos da torcida, que está insatisfeita com a presença do Mano Menezes no comando técnico colorado. E mais, muita gente tem pedido Eduardo Kudê. E essa mobilização da torcida trouxe, através de alguns jornalistas argentinos, a especulação de que o Kudê está sendo cogitado no Internacional para trocar, para ser a troca de uma eventual saída do Mano Menezes. Vamos colocar algumas folhas de realidade nessa história que está sendo escrita, tá? Primeiro, o Mano Menezes, ele não corre riscos nesse momento de ser demitido, tá? Porque no ambiente do Internacional que a gente convive, existe um contexto de muita confiança do presidente Alessandro Barcelos com o Mano Menezes. Por isso, nesse momento, eu descarto completamente a ideia do Mano Menezes ser demitido até em um futuro próximo. Se for eliminado da Libertadores, é outra história. Mas, cara, até a eliminação da Libertadores, e o Inter tem aí 4 jogos até essa partida, o Mano Menezes será, sim, o técnico do Internacional. É muito difícil que alguma coisa mude nesse sentido. Por quê? O Inter tem jogos decisivos pela frente. E para manter o equilíbrio da equipe, que também não tem tanto equilíbrio nos últimos dias, mas para tentar manter um potencial de crescimento e uma continuidade de trabalho, o Mano Menezes é entendido no ambiente do Internacional como o cara que tem mais chance de remobilizar esse elenco do que se tu trocar, trazer um treinador novo que vai ter que se adaptar, muda uma ideia, descontenta outro jogador. O Mano Menezes, ele tem controle desse ambiente e se aposta muito nisso para que o Inter possa evoluir de patamar nos próximos dias. Por isso, não vejo como uma possibilidade a saída do Mano Menezes.
Menor ainda a possibilidade de uma eventual chegada de Eduardo Cudê. A direção do Internacional, primeiro, o Cudê não aceitaria um contrato curto e tem eleição no fim do ano. Segundo, a direção sabe que o Cudê é uma bomba relógio. Não vai contratar o Cudê para fechar essa gestão para uma reta final de Libertadores. O Inter precisa de alguma estabilidade e vai com o Mano Menezes para o jogo contra o River Plate. Essa é a situação de momento que eu posso repassar para vocês. Não tem chance do Mano Menezes ser demitido, mas houve hoje, nessa segunda-feira, uma manifestação considerável do torcedor pedindo a saída do treinador do Internacional. Agora eu quero rapidamente trazer uma atualização do mercado colorado, tá? Porque tem algumas informações relevantes nos últimos dias. Primeira, Gabriel Baralhas está na mira do Atlético Goianiense. Sim, o mesmo Atlético Goianiense que vendeu o Baralhas no início do ano por 4 milhões de reais, quer agora o Baralhas por empréstimo. E o Inter está disposto a fazer esse empréstimo, tá? O Inter está, pelo menos, analisando essa situação e quem confirma isso são os próprios dirigentes do Atlético Goianiense. Como o Baralhas não deu certo aqui, tem muito volante na frente do Baralhas. Pô, Matheus Dias, Campanharo, Rômulo, Johnny, Arangues, vai vir o Bruno Henrique, o Baralhas vai sobrar. E aí o Inter quer pelo menos repassar o empréstimo do Baralhas, o salário do Baralhas, para outra equipe. É essa a ideia. Negociação e conversas estão acontecendo, mas nenhuma definição em relação a isso por enquanto, tá? O Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes e do canal Lucas Dias Repórter, trouxe nesta segunda-feira uma informação sobre Alexandre Alemão. O Alemão tem uma proposta de empréstimo de um clube da Turquia e que o Inter recebeu essa proposta, mas o Inter quer uma recompensação financeira em troca de emprestar o Alemão, mesmo que seja com um passe fixado. Não se sabe ainda qual é esse clube da Turquia, tá? Mas o Inter estaria analisando essa proposta, mas teria já sinalizado que, olha, a gente quer grana, a gente quer uma grana considerável aí para emprestar o Alemão, depois colocar em passe fixado. Mas já aumenta a possibilidade de saída do Alexandre Alemão nessa janela de transferências do meio do ano, o que é uma tendência pela chegada do Ener Valencia, que coloca Luiz Adriano e Ener Valencia na frente do Alemão. O Alemão terceiro titular. O Alemão vai buscar um lugar para jogar e essa é uma tendência no Brasil. Ele não pode porque já fez 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Na Europa surgem alternativas e o futebol turco agora já mostra estar observando de alguma maneira o Alexandre Alemão. A outra informação que a gente tem sobre o mercado de transferências envolve o meia Maurício, tá? Porque o empresário do jogador confirmou para o pessoal do Revista Colorada que Maurício recebe sondagens do Flamengo. E o Flamengo tem interesse na compra do meia de 22 anos de idade. Primeiro, o valor que o Inter quer pelo Maurício é alto e acho que não há uma possibilidade do Flamengo pagar esse valor, bancar aí 12, 13 milhões de euros pelo Maurício. O Inter tem 50% dos direitos econômicos do jogador. O Maurício tem sondagens do futebol italiano, do Atalanta, teve recentemente sondagens também do futebol espanhol e o Inter quer vender ele para esse mercado maior, tá? Inclusive há uma expectativa grande de que o Maurício possa ser uma grande venda nessa metade do ano, porque o Inter precisa arrecadar cerca de 100 milhões de reais em transferências até o fim do ano. 70 milhões de reais, perdão, em transferências até o fim do ano. E o Maurício, se for ali o Inter conseguir 7, 8 milhões de euros pela sua parte, já dá uns 40 milhões de euros, 40 milhões de reais, já é um valor significativo daquilo que o Inter precisa arrecadar ao longo desse restante de ano de 2023. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Já vou passar algumas odds do meio de semana de Copa do Brasil. Por exemplo, o Grêmio pega o Bahia na quarta-feira. Odd do Grêmio 1,52, empate 4,33, Bahia está pagando 6. O Palmeiras e São Paulo, odd do Palmeiras 1,6, empate 3,8, São Paulo está pagando 6. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!